Hello gringos, Julian Rodrigues here, how are you all? Então, hoje de noite o que eu vou falar? Vou falar sobre a Gringo. Você conhece a Gringo? Nunca ouviu falar? Bom, a Gringo é uma escola de inglês diferente em Caxias. Como assim diferente? Ela é totalmente voltada para comunicação, para o que tu vai precisar quando tu for viajar, para o que tu vai precisar quando estiver trabalhando, voltada para o que tu precisa. Nada de gramática, lógico. Vou explicar a gramática, isso com certeza, mas surgindo dúvidas no meio das aulas, de começo se tu não sabe muita coisa do inglês, lógico que eu vou focar um pouquinho mais na gramática, mas o vocabulário sempre em primeiro lugar, o conversation, o listening, então sempre focando nessa tua parte, nessa tua habilidade. Como que funciona a metodologia da Gringo? Como que funciona essa parte, ok? Eu trabalho com esse livro aqui, pode ver o selinho aqui em cima, National Geographic. É um baita livro, tem um monte de curiosidades legais, um monte de textos, um monte de áudios. E como é que eu uso ele? Por que eu uso ele? Porque eu preciso ter um controle das aulas e tu também. Tem que saber para onde é que tu tá indo, tem que saber o que tu vai ver na aula também. Então esse livro aqui, a ideia dele é que tu use antes de vir para a aula, para te já saber como é que funciona, o que tem. Então o capítulo que eu estou vendo hoje, tu já vai ter dado uma olhada nele antes, já vai ter dado uma pequena estudada, uma lida, para mim conseguir trabalhar em cima dele. Isso aqui funciona? Lógico que funciona. Não tem outro jeito de tu aprender inglês senão conversando. Quando tu é criança, quando tu começa a aprender a falar, tu começa a aprender com palavras, tu começa a aprender repetindo o que os outros estão falando, tentando repetir aquilo ali. É assim que funciona no inglês. Depois de um tempo que tu entender como é que funciona, tu vai saber exatamente como escrever, como o ler tu consegue ler antes ainda, então tu começa normalmente, sei lá, 2, 3 meses de curso já consegue ler alguma coisa. A partir disso, algumas palavras já vão sendo faladas e o restante é só conversation, então muito focado na conversação após o período que tu já tiver passado de adaptação. O que mais? As aulas. As aulas é uma aula por semana, ela tem 2 horas. Não dou menos que 2 horas, que por exemplo muitos cursos oferecem 1 hora, 2 vezes por semana, ou 1 hora por semana. Quando tu começa a entender, quando tu começa a se soltar no dia da aula, acabou a aula. Então são 2 horas direto para ter o máximo da tua atenção e do teu compreendimento da língua. Além disso, a ideia agora com a Gringo, de tarde no sábado teria 1 hora extra. Isso eu vou explicar mais pra frente, então está sendo estudado, eu vou ver como é que eu vou fazer essa parte. Mas a ideia é que todo mundo participe para ter um grupo de conversação. Então eu estou ajustando os alunos, estou tentando equilibrar o nível deles para ter umas conversações em grupo, para utilizar realmente o que vocês estão sabendo. Valores. A Gringo, então agora eu estou cobrando R$250 por mês, ok? Esse era o preço que eu estava cobrando. Então eu resolvi fazer uma promoção. Eu quero que venha gente na escola, eu quero que tenha muita gente na escola, porque quanto mais gente, mais grupos para a gente poder conversar e mais rápido vocês vão entender. R$220 por mês, se tu fizer um plano trimestral, e se tu fizer um plano semestral, eu cobro R$190 por mês, ok? No plano semestral eu dou o livro, então não vai ter esse gasto do livro. Então, se tu fizer um plano semestral, R$190 por mês. Vou cabe no bolso de qualquer um e duvido que tu vai achar uma aula nessa qualidade com esse valor, ok? E no mais uma coisa, o plano mensal, então, tipo, pra te ver como é que é Gringo, antes de tu fazer um plano, antes de tu contratar um plano de 6 meses, antes de contratar um plano de 3 meses, ou então querer pagar mensal, eu ofereço 1 mês de aula grátis. No primeiro período ali, para ver se tu vai gostar da escola, se tu vai se adaptar com o meu modelo de aula, te dou de graça. Depois desse 1 mês tu vai ter certeza e tu vai querer vir estudar comigo com certeza. E no mais, futuro só depende de você. Vem pra Gringo!